Olá, seja muito bem-vindo ao dia 106 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de 1 Reis e para hoje são os capítulos 10 e 11. Então nós lemos nos capítulos anteriores sobre Salomão, edificar um templo, a sabedoria de Salomão, a oração de Salomão quando ele edificou o templo. No capítulo 10 nós vemos que a rainha de Sabá, que era super famosa, poderosa na época, vem até Salomão para ver com os próprios olhos, para conversar com ele, checar toda essa sabedoria que as pessoas diziam que ele tinha. Ela veio prová-lo com perguntas difíceis e ele respondeu tudo e mais um pouco, e ela encheu ele de ouro. Mas no capítulo 11 nós vemos quando Salomão, a vida de Salomão começa a ir por água abaixo. Por quê? Porque Salomão, ele se desvia dos caminhos do Senhor. Então vamos ler aqui, no capítulo 11 está escrito: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Gente, jugo desigual é uma coisa muito séria. Muito séria que, infelizmente, nessa geração perversa que vivemos, é que não se fala mesmo em jugo desigual. As pessoas não têm noção o que é um jugo desigual. O que é você, uma pessoa crente, casar com uma pessoa que não acredita em Deus. Como você sabe se a pessoa... Como que você consegue mensurar jugo desigual? Começa por aí. Quando você entende a cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus na cruz, a morte e ressurreição de Jesus, como essa pessoa considera Jesus, você consegue mapear se essa pessoa, vocês estão em julgo desigual ou não. Porque sim, tem crente casando em julgo desigual com crente. Porque tem crentinho, que não teve uma experiência pessoal com Jesus, de arrependimento, de salvação, e ele fica com um Jesus que está morto. Jesus não faz nada na vida dele, né? Porque um Jesus morto, ele não faz milagres, ele não interfere na vida, ele também não repreende, ele não leva a pessoa ao arrependimento dos seus pecados. Somente um Jesus vivo. Só tem como você ter um relacionamento vivo com um Jesus que está vivo. Mas tem crente aí flertando, casando com pessoas de outras religiões, que não segue a Jesus, que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que não tem Jesus como um Senhor e Salvador que está vivo. E Salomão fez isso nos tempos dele. Ele que tinha acabado de fazer uma oração tão maravilhosa, abençoado o povo, que tinha consagrado o templo, tinha lá cumprido o que Davi tinha mandado ele fazer, que estava andando nos caminhos do Senhor. Salomão que tinha pedido por sabedoria. Isso é para você ver como que o sexo corrompe a vida de uma pessoa, como que a mulher consegue corromper a vida de um homem. Porque olha, se as mulheres, no caso, né, que foram muitas, corromperam o coração de Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu até então, o que você tá achando que uma mulher vai fazer com a tua vida? Verso 3. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito.
Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Então, às vezes, você que tá aí pensando em casar em julgo desigual, você tá pensando, ai, a pessoa com quem eu vou casar, não é que ela não serve a Moloque que manda queimar os filhos recém-nascidos, jogar os recém-nascidos na fogueira. Ai, a pessoa com quem eu vou casar, ela nem acredita em Deus, é um ateu, é uma ateia, é uma toa. Saiba o seguinte, não existe espaço vazio na adoração. Se a pessoa não está adorando Jesus, se a pessoa não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, existe outra coisa a qual ela adora. E é isso que domina a vida dela. Às vezes, o Deus da pessoa é a beleza, que nem a gente vive na ditadura da estética agora, né? Se a pessoa não tem uma cara toda cheia do botox, não tá bonito. Não tem preenchimento aqui e ali, não tá bonito. Então, às vezes, o Deus da pessoa pode ser a estética, pode ser o dinheiro, pode ser a profissão, pode ser uma ferida emocional, pode ser o pai, pode ser a mãe. Ela está adorando alguma coisa. Se a pessoa não está adorando o Senhor de todo o coração, ela está adorando outra coisa. Então veja, Salomão se perverteu por causa das suas mulheres. Ele fez, e tudo começou aonde? Num ato de desobediência. Deus já havia falado que eles não poderiam casar e nem se dar em casamento com pessoas de outros povos que adoravam outros deuses. Eles só podiam casar entre si, ou seja, dentro do povo de Israel. Eles não poderiam casar fora do povo de Israel. Então, tudo isso começou. Então, um cara que era trilhardário, riquíssimo, sábio, não teve inteligência. Por quê? Porque não guardou o temor do Senhor. Não foi fiel ao Senhor em todo o tempo. E tudo começou com um ato de desobediência. E tudo começou com a primeira mulher com quem ele casou. A primeira, que era de outros povos. Aí ele foi pegando o gosto, né? Que fala, ele se apegou pelo amor. Cobiçou a mulher, foi lá, ficou... Imagina, tem gente que fala, ai, Salomão, 1000 mulheres. Meu, imagina o inferno. Tanto que lá em Provérbios, quando a gente vai ler, ele fala muito de casamento. E ele fala muito, né? Salomão, no livro de Provérbios, é o que mais fala sobre a mulher rixosa, sobre a mulher que só reclama. Quem imagina ele administrar o humor de 1000 mulheres? Não dá conta, filho. Não dá conta. Eu costumo falar que o homem não dá conta de uma mulher, quer ter duas. Não vai dar, meu querido. Você não dá conta. Dá mal é mal de uma, dá muito mais ou menos mal de uma. Mas também hoje sabemos que também tem muitas mulheres adúlteras que mantêm aí casos extraconjugais. Também não dá conta. O casamento sempre foi, no plano do Senhor, um homem e uma mulher, ponto. Ah, e por que teve muitas? Permissão. O Senhor permite. O Senhor tolera. Mas não quer dizer que ele abençoa. Mas enfim. Resolve aí. Pergunta pro teu pastor. Resolve aí com Deus. Mas a questão é, tanto que hoje ainda é neste tempo que eu estou gravando este podcast, é contra a lei, né? Se você casar com 2 pessoas, você tá infringindo a lei. Então, para você ver que é só uma mesmo. Então, depois que, no capítulo 11, que nós lemos isso, que Salomão, ele levantou altares, adorou outros deuses, que era abominável para Deus. Abominável. Deus não suporta, Deus abomina. Tem noção do que é Deus abominar uma coisa? E Salomão lá flertando. Então, nós lemos no verso 9. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. 2 vezes. E ordenado que não seguisse outros deuses.
Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, Deus não mandou recado, ele apareceu pessoalmente para Salomão e deu uma ordem clara que Salomão não obedeceu. Então, como eu falei lá atrás, começou com um ato de desobediência que desencadeou no fim da sua vida um desastre. Depois você lê Eclesiastes e fala, meu Deus, Salomão estava muito mal-humorado quando escreveu isso. Verso 11. Por isso o Senhor disse a Salomão, já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que eu escolhi. E aqui começa a derrocada de Salomão. Vai o quê? Só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. No verso 41 nós lemos, quanto aos demais atos de Salomão e tudo que fez, a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel e Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, está aí a desgraça que acabou o reino de Salomão. Então, a gente viu que ele cresceu, mas ao contrário de Davi, ele não se arrependeu dos seus pecados, nem se converteu dos seus maus caminhos. Porque Davi fez isso. Qual foi a diferença entre Salomão e Davi? Davi se arrependeu. Nós lemos isso no Salmo 51, um salmo belíssimo. E se converteu dos seus maus caminhos. Salomão não. Salomão permaneceu com o coração duro. Que é isso que o pecado faz com uma pessoa. Quando você vê assim, uma pessoa com o coração muito duro, você pode ver que ela está pecando, está inundada no pecado. Porque o pecado deixa o coração da pessoa duro. Amém? Então vamos orar para a gente ter mais sabedoria que Salomão. E como ter essa sabedoria? Ter o temor do Senhor. Pai, obrigada pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha fixos nos seus caminhos. Que possamos, ó Pai, realmente andar na tua verdade. Enche, Senhor, o nosso coração com o teu temor, para que possamos, ó Pai, te adorar e te servir todos os dias das nossas vidas, porque sabemos que é somente no seu temor, debaixo das tuas asas, é que estamos protegidos. Nos abençoa, Pai, com sabedoria e graça diante de ti. Em nome de Jesus. Amém.